você, mulher, que quiser participar, as irmãs formam todas as quartas-feiras, às 19h30. A lei da participação musical, várias outras atividades desenvolvem um trabalho específico, pedido por elas e para elas também. Então, fica ali o convite para que possam estar presentes as mulheres envolvidas nesse tempo de ação dessas queridas irmãs tão preciosas do Senhor e para cada um de nós. Meus queridos, hoje eu quero conversar um pouco pela série que a gente está tratando sobre ela. Esses 2 domingos a gente não vai tratar sobre ela, vamos tratar na outra semana. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o verdadeiro sentido ou significado do Natal. Conversar um pouco com você a respeito disso. E eu quero, a partir de um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, eu quero ler esse texto com você. Daqui a pouco, algumas considerações para pensarmos sobre esta data tão importante. Evangelho de João, capítulo 1, a partir também do primeiro versículo, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós temos agora a palavra do Senhor escrita e lida aos nossos ouvidos, à nossa mente. Queremos que o Espírito Santo do Senhor possa trazê-la e aplicá-la em nosso coração, na nossa vida, para que esta palavra que é viva, eficaz, essa palavra que, penetrando em nosso coração, desvenda o interior do nosso ser, que esta palavra venha nesta noite produzir transformações na vida de cada um, Pai. Obrigado, Deus. Cada pessoa que está, o Senhor trouxe, que está aqui neste momento, que a tua bênção, que a tua graça o alcance nesse tempo, Deus, e que o Espírito Santo do Senhor fale de forma clara ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, desde o IV século, através do imperador Constantino, é que esta data de 25 de dezembro é comemorado o Natal pelos cristãos. E essa data, então, ela ocorre
pessoas de diversas partes festejam essa data. Uma data que ela se transformou também num momento de reencontros familiares, de amigos, mas também, ao mesmo tempo, uma data de uma profunda exploração comercial, como não ocorre em nenhuma outra época do ano. É um tempo onde presentes são dados, são recebidos, momentos fraternos acontecem, encontros familiares também, que são marcados, porque há sempre muita festa, muita alegria, muita comida, muitas fotos, redes sociais nos lembram tudo isso sempre, né? Muitas bebidas, infelizmente, muitas bebedeiras também, mas é um tempo de confraternização, uma data especial para todo mundo. Rotularam um tempo atrás daquilo que se chama do espírito do Natal, através de filmes, desenhos, tantas coisas que surgiram, né? Esse espírito natalino que agora quebranta o coração das pessoas, faz com que elas se tornem mais sensíveis, mais generosas, estejam mais atentas às necessidades das outras pessoas, sejam elas seus semelhantes ou até mesmo pessoas desconhecidas. Ou seja, as pessoas nesse tempo se tornam também bem mais bondosas. Mas nós precisamos também entender, meus queridos, que nós precisamos recuperar esse sentido do Natal da forma correta. Deixar de ser simplesmente uma festa comercial. Segundo os economistas, o que se fatura no comércio durante o Natal equivale à metade do faturamento anual das empresas comerciais. Então se tornou uma data onde tudo é muito centralizado no consumismo, centralizado ali nos lucros, e o ser humano, como explorador disso, aproveita então esse tempo, esse momento, e há então essa exploração comercial, onde é centralizado então todas as coisas nessa riqueza, na distribuição, no consumo, nas compras, na movimentação financeira dos países. Isso nos lembra algo que Paulo diz, que existe vou usar a palavra entidade aqui, mas poderia ser espírito ou entidade, eu quero o nome, chamada Mamon. Paulo fala que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ou Deus e a Mamon, que era que ele despertava exatamente esse desejo insaciável, consumo, Deus que controlava as riquezas, o movimento financeiro na vida das pessoas, por isso esse apego à questão econômica que é tão grande na vida das pessoas, e o próprio diabo se aproveita disso mesmo, né? Por que isso, meus queridos? Porque a comemoração do Natal, ela se tornou uma comemoração muito antropocêntrica, ou seja, a base, o centro de tudo é o homem. Faz-se tudo pensando no bem-estar do homem, da pessoa. O ser humano então se torna muito materialista por causa disso, porque perde-se então esse verdadeiro sentido que o Natal deve ter para cada um de nós. Então vamos ver algumas coisas aqui. A palavra Natal, a origem dela, nós sabemos que é a palavra natalício, que lembra então nascimento, a data do nascimento de alguém. Então, se, por exemplo, você for no aniversário de alguém, em vez de você desejar para ela feliz aniversário, desejar para ela feliz Natal, não está errado também não.
porque é o momento de festejar o nascimento natalício. Por isso, daí a palavra Natal. O sentido do Natal não tem nada a ver, meus queridos, então, com a questão do comércio, não tem nada a ver com Papai Noel, trenós, árvores natalinas, pisca-pisca, estrelas, bolas coloridas, nada disso, né? É o aniversário de alguém. Natal significa o aniversário. E então essa festa natalina gira em torno do 25 de dezembro, comemorando então o nascimento de Jesus Cristo. Isso, meus queridos, embora nós saibamos que historicamente Jesus não nasceu no 25 de dezembro, essa é uma data que foi estabelecida lá por Constantino no quarto século, para lembrar essa data, mas na verdade não se poderia ser dezembro devido ao tempo, né? Período de inverno, na região onde Jesus nasceu, então não poderia, os pastores não estariam nos campos e uma série de fatores aí. Mas para a gente o que importa não é essa questão de definir se foi qual o período que foi. Segundo alguns estudiosos, seria entre abril e setembro, mas nunca em dezembro. Mas a questão é o seguinte: convencionou-se essa data e não tem nada errado, nada demais se comemorar o nascimento de Jesus nessa data. Se nós não sabemos a data, também nós não sabemos a data quando Jesus vai voltar, e nem por isso nós deixamos de lembrar de uma data para estarmos então sempre lembrando que Ele está pronto, que uma data específica Deus ordenará e seu Filho virá para levar a sua igreja para estar com Ele. Então, aqui o dia não é o mais importante. Então nós comemoramos, então lembramos nessa data o nascimento de Jesus. Esse tem que ser, meus queridos, o verdadeiro sentido do Natal. Esta é uma data, talvez a data mais importante para a cristandade. Nós enfatizamos muito a ressurreição de Jesus, mas sem o nascimento não haveria ressurreição. Então, por isso, é uma data importante para os cristãos do mundo inteiro, porque ali marca a encarnação de Deus em Jesus Cristo para vir ao nosso encontro. E quando nós pensamos nisso, não tem como nós pensar no sentido do Natal sem darmos uma passada lá naqueles textos que estão lá em tanto Mateus quanto em Lucas, especificamente em Lucas 2, quando a Bíblia nos fala, aqui não precisa de ler, eu vou só citar algumas coisas aqui rapidamente. Quando o anjo vai até Maria para dizer para ela que ela daria a luz ao menino, colocaria o nome dele de Jesus, Emmanuel, o Deus conosco, e ao mesmo tempo que ela vai argumentar, dizendo como isso vai acontecer, visto que isso virgem, como que isso vai ocorrer, ele vai dizer que o anjo vai dizer que a sombra do Altíssimo cobrirá com a glória do Espírito Santo, e ela então ficará grávida. Ela então vai se apresentar com José para o recenseamento marcado por Herodes lá em Belém, na cidade de Davi. Não tinha lugar, não tinha hospedagem, e ali vai ficar ali naquela estrebaria. E toda essa história vocês já conhecem bastante, né? Ali Maria então dá luz a uma criança, coloca numa manjedoura, e ali então Jesus nasce. Então os anjos vão avisar que na cidade de Davi havia nascido Salvador. Depois vai aparecer um exército celestial cantando: paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas, eis que vos trará por nova grande salvação. É aqui que vem, então, surge a palavra evangelho, exatamente aqui, que são as boas novas. A palavra evangelho, ela significa as boas novas, e a boa notícia, as boas novas aqui é que Jesus nasceu, é que o Filho de Deus nasceu. E aí nós chegamos então no texto que nós lemos no versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. O que João está querendo dizer com isso?
Vamos entender um pouco o que João está querendo nos dizer com essa expressão, o verbo se fez carne. Vamos voltar um pouquinho aqui nos versículos iniciais, a partir do primeiro versículo. Versículo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Vejam que aqui nós vemos esta palavra, princípio, quando diz no princípio era o verbo no princípio ali era Jesus, a sabedoria de Deus, o Logos, a palavra de Deus, aquele que é o executor dos planos de Deus. Esse mesmo Jesus, agora também ele é o Criador do universo, o Logos de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer quem ele era. Ele era o verbo. Ele diz, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Interessante que essa palavra, no princípio, ela é diferente da palavra no princípio de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz que é o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesta palavra que João está dizendo aqui, no princípio, na verdade ele está se referindo à eternidade. Jesus já havia se manifestado na eternidade, desde quando lá no Gênesis houve o pecado do homem, e que Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Já estava então definido a vida de Jesus, ou seja, tudo aconteceu no princípio, na eternidade já tudo estava acontecendo, ou seja, no ato da criação. Penso diz aqui, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus o verbo já estava no princípio, estava na eternidade. Deus desde a eternidade já estava preparando todas as coisas. Então, como entender o que é o verbo? E aí o versículo 14 explica que esse verbo, então, ele se fez carne, ele habita entre nós, e cheio de graça e de verdade se manifesta entre nós. Vimos dele a glória, vimos o próprio Deus manifesta, o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. O verbo então se fez carne, o verbo então se fez homem. Deus se manifesta para os homens como homem, para buscar o homem que estava perdido nos seus pecados. Ele havia dito que ele iria buscar salvar o seu povo dos seus pecados, e para isso então ele agora se manifesta na pessoa do seu próprio Filho. Ele se torna o próprio Deus homem manifestado entre nós. Isso às vezes é tão difícil de entender por parte de muitas pessoas, essa doutrina da encarnação de Deus. Como que pode um Deus triuno, um Deus invisível, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que é santo, ele se tornar homem, e na forma humana e como homem, ele encarnar a forma de um bebê e ficar em um processo de gestação durante 9 meses. Essa é talvez a doutrina mais magnífica das Escrituras, mas mais difícil de entender. Você não consegue entender e aceitá-la como verdadeira se não for através da revelação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Dentro do conceito, dentro da visão natural do homem, ele acha tudo isso um verdadeiro absurdo. Mas Paulo já havia dito que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para os que creem, ela é o poder de Deus para cada um de nós. Então, aceitar essa verdade dentro do contexto natural do ser humano, da vida humana, das circunstâncias de vida, simplesmente baseado no conhecimento humano, na limitação do conhecimento humano,
ele vai achar isso um absurdo e cria-se uma rejeição muito grande a essa doutrina da encarnação de Deus. Mas quando algo ocorre na sua vida, que o Espírito de Deus entra no seu coração, transforma a sua vida, transforma a sua mente, a sua forma de pensar, você agora passa a materializar isso também na sua vida. Esse verbo, agora que é Jesus, que estava na eternidade, que se torna homem, agora ele vai se manifestar em carne. O verbo era o próprio Deus, e esse próprio Deus que era o verbo, ele então se fez carne e veio habitar em nós, habitar entre nós. Então, meus queridos, Natal é, sobretudo, comemorar a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Sem esse objetivo, não há significado nenhum para a existência do Natal. As outras coisas que nós fazemos, nossos encontros festivos, as nossas confraternizações, todos aqueles sentimentos que ocorrem em função do Natal, mas sem entender a encarnação de Jesus, é simplesmente uma data de um feriado, uma data de um comercial, uma data sem significado para a sua vida. Mas quando você entende a encarnação de Deus em Jesus, você agora vai entender que isso é algo muito maior, muito mais abrangente do que você possa imaginar. Agora, queria que você prestasse atenção a essas considerações que eu vou fazer com você agora. Deus, quando ele sai na encarnação de Deus em Jesus, vejam, às vezes a gente tem uma visão assim, muito mística da presença de Jesus no meio dos homens. Jesus, ele nasceu como uma criança normal, outra criança. Jesus, ele viveu, ele cresceu, ele foi educado. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em estatura, em conhecimento e verdade de Deus diante dos homens. Jesus, ele foi uma criança normal como todas as outras crianças. A gente sempre lembra isso, né? Que Jesus não era aquele ser que da varinha mágica, que ele, quando criança, é que ele tocava, fazia algo. Não, ele era uma criança que foi educada pelos seus pais, aprendeu a profissão junto com seu pai, cresceu da mesma forma como um ser humano no meio dos homens, e até ali, nos seus 30 anos, Jesus viveu dessa forma, depois que ele vai iniciar o seu ministério. Então vejam, aí então nós podemos entender agora como que é essa forma humana de Jesus. Jesus, ele como homem, nós fizemos o seguinte, olha, vamos olhar para uma pessoa que está ao nosso lado. Você olha para ela, você vê nos seus olhos, ela tem maíz, retina, córnea, pupila, globo ocular, Deus, ela tem tudo. Jesus também tinha tudo isso, como cada ser humano tem. Jesus tinha vasos sanguíneos, tinha cabelos, tinha dedos, 5 dedos na mão direita, 5 na esquerda, 10 dedos nos seus pés, como todo mundo tem. Porque ele se tornou um homem. Ele encarnou na forma humana, fisicamente, ele pisou nesse solo e viveu nesse solo, andando no meio dos homens. E agora, Jesus agora encarnado nessa forma humana, ele agora é uma pessoa que vive no meio das pessoas, ele transpira como todo mundo, respira como todo mundo, suspira como todo mundo, fica ofegante, ele se cansa, fadiga, ele precisa de comer a comida dos homens, bebe a água dos homens também, dorme para descansar, tem comunhão com os pecadores. É Deus que está no meio do homem como homem. Isso é a encarnação de Deus, a forma humana de Deus. Ele agora também vê com os olhos humanos, ele enxerga com os olhos físicos, os olhos humanos. Ele toca nas pessoas com as suas mãos, as pessoas sentem nele o toque humano também dele para as pessoas, porque Deus se encarnou, se materializou. Isso é que é o verdadeiro sentido do Natal. Entender isso, meus queridos. O Deus que deixou a sua glória
e veio habitar entre nós, e veio viver conosco. Ele viveu como um ser humano. Quando você olha para o homem, você pode olhar e imaginar Jesus nessa forma, na figura física humana, vivendo entre as pessoas, transitando entre as pessoas, normalmente como os outros faziam. Ali na sua forma humana, a Bíblia diz que ele nunca pecou. Na sua forma humana, ele viveu entre os homens. Na sua forma humana, ele sentiu dores, como lá na cruz, ele sentiu as dores do nosso pecado. Ele, na forma humana, ele sentiu não somente as dores, mas o sangue que jorrava no seu corpo. Quando ele foi pregado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o sangue dele foi derramado ali na cruz, aquele sangue derramado na cruz nos purifica dos nossos pecados. O sangue ali não é figurativo, é um elemento mesmo no seu corpo. O sangue jorrava. As dores, os açoites, ele sentia as dores como qualquer ser humano sentia. Era Deus homem, encarnado, manifestando-se no nosso meio, para dizer o seguinte: olha, eu sei o que vocês sentem agora como homem. E ele veio então para receber os nossos pecados, para levar os nossos pecados e apresentá-los todo diante de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo fala assim, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali naquele homem, vivendo entre os homens, sentindo tudo aquilo que os homens podem sentir, caminhando nesse solo, se emocionando, vivendo entre pecadores, ele ali agora vai buscar resgatar essas pessoas com as quais ele convivia. Por isso que a Bíblia diz que veio buscar e salvar. E para que isso ocorresse, ele então veio na forma humana, a falar como homem, para não criar nas pessoas aquela expectativa de uma voz sobrenatural vindo dos altos e falando com elas. Não, agora é o homem, Deus, falando com elas: arrependei-vos e convertei-vos. É o homem, Deus, chegando e dizendo a cada um que você precisa ter a sua vida transformada para que você possa ter esse encontro com Ele, para que tenha lugar no reino dos céus. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, esse texto não está, não, pode ir. Filipenses capítulo 2, Paulo diz o seguinte para cada um de nós. A partir do versículo 5, ele diz assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, meus queridos, ele veio na forma humana, viveu na forma humana, morreu na cruz, diz o versículo 8, foi obediente até a morte, morte de cruz. Para que tudo isso? Para que todos os joelhos dos céus e da terra se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. O objetivo da encarnação de Deus é exatamente fazer com que o homem reconheça que ele não tem esperança na sua vida a não ser através de Jesus Cristo.
para que cada um de nós reconheça a necessidade que nós temos de viver com Jesus e ter Jesus vivendo em nosso coração. A encarnação de Deus só tem sentido na sua vida se você realmente entender daquilo que Jesus quer fazer então por você. Eu quero concluir nesta noite com você com o texto de João capítulo 1, o texto que nós vemos inicialmente, do versículo 11 e diante, diz assim, que Jesus ele veio para o que era seu, se refere ao povo judeu. Os seus conterrâneos não o receberam, os judeus não receberam. Mas versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vejam, meus queridos, ele vai dizer aqui: olha, a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que pela fé receberam a Jesus, é que o texto nos diz. Apenas aqueles que receberam a Jesus é que são filhos de Deus. Os que creem no nome dele não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A vida encarnada de Deus, manifesta em Jesus, agora está dentro de nós, para que nós possamos ser transformados em filhos de Deus. Essa é a encarnação de Deus em Jesus. Seu sentido, Natal, sem isso, Natal não tem sentido. Você pode fazer tantas coisas legais, mas não é o Natal. Natal é a encarnação de Deus, e essa encarnação de Deus só tem sentido quando Jesus entra no seu coração. Quando Jesus passa a viver no seu coração, a transformar verdadeiramente a sua vida, só aí é que há o significado do Natal na sua vida. Meus queridos, Deus nos ama de uma forma tão maravilhosa, que nos enviou Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitou dentre os mortos, foi levado à direita do Pai, está à direita do Pai, assentado à destra de Deus. A Bíblia diz que esse mesmo Jesus, da forma como ele foi visto indo aos céus, um dia ele voltará, e na sua volta ele vai levar para si pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações que confessem Jesus Cristo para viver com ele no reino celestial. Eu tenho lembrado aos irmãos nos últimos domingos algo que tem que ficar muito vivo em nossa mente, para nós entendermos o significado da nossa vida rendida ao Senhor, como isso ocorre na nossa vida. Nós lembramos aos irmãos que Deus assenta-se no seu alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele é soberano, ele governa sobre tudo. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado aos céus, e a Bíblia diz que ele está sentado à direita do trono de Deus. Mas em momento algum na Bíblia nos diz que há um trono onde o Espírito Santo está sentado. Sabe por que isso? Porque o trono do Espírito Santo não é lá no céu. O trono dele é o seu coração, é a sua vida. Paulo diz que o nosso corpo é o templo, é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, essa terceira pessoa da Trindade, que se manifestou, o Pai como Criador, o Filho e o Espírito Santo. Todos os três trabalham na nossa salvação. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo lembra você, trabalha na sua mente, inicialmente, para mostrar a você quem você é, o que você faz, os seus pecados, as suas atitudes, e onde essa atitude sua irão te levar um dia, e oferecer a você
um caminho de arrependimento, de transformação, através da sua entrega da vida ao Senhor. Quando você entende isso, esse Espírito Santo aqui tem trabalhado na sua mente para te convencer disso. Ele agora passa a morar dentro de você. Não apenas trabalha na sua mente, mas agora ele habita em você. Você é a habitação, a morada do Espírito Santo. Você é o trono do Espírito Santo. Quando você fecha os seus olhos para esse mundo e o seu espírito cessa de viver aqui, ao mesmo tempo esse Espírito Santo que está em você, ele é aquele que agora estará à direita do Pai, junto com o Filho, para interceder por cada um de nós. Precisamos entender, meus irmãos, a maravilhosa obra da redenção de Jesus só foi possível por nós através da encarnação dele. E a encarnação dele só tem sentido para nós se ele passar a viver em nosso coração. Ele só faz viver em nosso coração se nós entendermos quem é Deus, como Jesus age e rendermos entrega da nossa vida. E nessa noite você reflita, você pense sobre a sua vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você não precisa de uma religião. Eu não preciso de uma religião, nem de nós. Se a religião fosse boa, precisava Jesus ter vindo. Quando Jesus veio, já havia religião no mundo. Religião não leva ninguém para o céu. Religião é um meio criado pelo próprio homem para tentar sufocar nele, para tentar resolver, melhor dizendo, a situação, acomodar um pouquinho a situação do ser humano, mas não é resolução para o homem. Você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus no seu coração. Você precisa do Filho de Deus encarnado, morreu na cruz pelos seus pecados, vivendo na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo habitando em você, você precisa dele para que a sua vida realmente possa ter sentido nesse mundo, mas ter sentido também por toda a eternidade. E aí sim você vai entender que você se torna uma pessoa mais que vencedora em Jesus, por causa disso. E nesta noite você tem essa certeza de Jesus vivendo em você. Se você ainda não tem, seja esse o momento em que você reconciliar-se com Deus em Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados a Jesus Cristo, entregando a Ele a sua vida nesta noite, rendido ao Senhor. Você comece hoje a viver uma nova vida com Cristo. Esse final de ano seja um tempo de bênçãos especiais na sua vida. Você já entra no novo ano vivendo uma nova vida com Cristo. Pois é isso que Ele quer fazer em você. Primeiro hoje, o Senhor queria que você tivesse esse encontro com Ele. Você saia daqui transformado pelo poder que é no nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar mais uma vez com você. Se ainda não teve encontro com Jesus, faça isso nesse momento. Pense, Senhor Jesus, entra no meu coração. Transforma a minha vida. Eu quero ter esse Deus encarnado, vivendo dentro de mim. Eu quero que a minha vida seja o templo do Espírito Santo. Eu quero viver com o Senhor. Se você já fez essa entrega um dia e quer viver no longe do Senhor, é o tempo de você regressar, dizer ao Senhor, Senhor, eu quero voltar a viver contigo. Eu reconheço, Senhor, eu não consigo viver uma vida plena sem o Senhor em mim. Entra no meu coração, transforma a minha vida. Você que vive com Jesus, mas também o compromisso de ser um porta-voz, proclamador dessas boas novas de Jesus. Dizer às pessoas que Jesus veio, viveu entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e Ele quer viver no nosso coração, no coração de cada uma das pessoas. Senhor, nós queremos agora, Deus, nesse momento, apresentar essas vidas que ouviram a Tua palavra nesta noite. Aqueles, Pai, que ouviram a palavra do Senhor, seja aqui no templo conosco, que ouviram nas suas casas, ouvirão posteriormente através dos vídeos postados, Pai, que o Senhor possa alcançar o coração dessas pessoas, Pai.
transformar a vida dessas pessoas. Que essa mensagem do Natal possa realmente fazer sentido para cada um de nós. Que o sentido verdadeiro do Natal, a encarnação de Deus em Jesus, possa realmente gerar mudanças na nossa vida todos os dias. Que vivamos com o Senhor, com a certeza que o Senhor está em nós, vive em nós. E nos prepare, Senhor, também para vivermos com o Senhor um dia no reino celestial, com a plena convicção que a nossa vida com Cristo aqui é que nos garante a vida com Cristo também na eternidade. Pai, em nome de Jesus, testifica hoje em cada coração que seja esta noite de salvação, de transformação para a vida de cada pessoa que nos ouve nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos encerrar nesta noite, mas com as nossas queridas irmãs cantando mais uma canção. Nós vamos cantar exatamente sobre aquilo que Jesus faz em nossa vida. Vitória eu tenho em Cristo. Em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Com Jesus vivendo em nós, nós somos vencedores. Esta é a mensagem que eles vão cantar. Por favor, meus queridos, podem ver. Esta é a mensagem que estarão cantando. Logo depois dessa mensagem final cantada, nós estaremos então encerrando as nossas atividades. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te dê uma noite e uma semana muito abençoada. Você viva com Jesus. Espero vê-los novamente na terça-feira também. Nós temos o culto de oração. Espero encontrar todos vocês também no sábado para o culto de gratidão. Bom, então, mas só uma coisa mais. Bom, meus irmãos, quando terminar aqui, um convite para você. Tem um sorvete para tirar um pouquinho de calor. Tem um sorvete especial preparado para você ler. Passa ali na cantina, um sorvete para o pessoal ali, faz um tempo de organização. Bom, que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus, vamos adorar ao nosso Deus. Por favor, vamos ouvir as nossas irmãs adorando a nosso Deus.